Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste começo de semana, com notícias muito positivas para nós que vivemos no Brasil real, na realidade concreta, embora alguns gangsters alucinados fora e dentro do nosso país estejam o tempo todo querendo tirar nossa paz de espírito. Mas diante dos tumultos que estão sendo colocados aí, não é que o Brasil pode sair numa situação muito interessante, muito mais positiva do que muitas pessoas poderiam imaginar? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos e trazer cenas aqui muito interessantes que mostram que alguns debates que estavam sendo sonegados aqui do povo brasileiro nos últimos tempos estão começando a entrar na pauta do cotidiano. Bom, antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de participar aqui do nosso chat, que eu sempre abro antes de bater um papo com vocês aqui. E mande seu comentário, dê seu joinha e, se puder, também prestigie tanto o nosso clube de membros quanto o nosso novo canal de corte, que eu coloco sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Então vamos aqui aos temas, porque hoje todos os telejornais, hoje e amanhã, vão reverberar muito e vão analisar muito dados do que está acontecendo na realidade do nosso país. Brasil deixa mapa da fome após 4 anos, mas insegurança alimentar ainda persiste. Sim, porque a fome mesmo só vai acabar quando nós não precisarmos mesmo ter nenhum tipo de programa social, quando o Brasil conseguir se emancipar enquanto nação. Mas para chegar lá, a gente precisa garantir a nossa soberania, a nossa independência, o funcionamento do nosso país, que é muito rico, mas tem uma distribuição de renda que joga pessoas ainda nessa condição. Brasil sai do mapa da fome e tem menos de 2,5% da população em risco de desnutrição. Nós vamos ver jornais reverberando isso. Mas eu vou trazer para vocês já uma pílula do que a principal emissora de televisão do nosso país, como ela tratará do assunto. Vamos ver se dá para pegar Notícia aqui. que acaba de chegar. Um relatório divulgado hoje pela ONU afirma que o Brasil voltou a sair do mapa da fome. A Beatriz Borges traz essa notícia para a gente. Oi, Bia, boa tarde de novo. Oi, Marina, boa tarde novamente para você, para todos que nos acompanham aqui na Globo News. Então, esse relatório, ele acabou de ser divulgado, ele traz, então, que menos de 2,5% da população brasileira sofre de subalimentação grave. Então, isso faz com que o Brasil saia, então, do mapa da fome. A gente lembra que o Brasil, ele já tinha saído da lista dos países com fome ali em 2014, no entanto, após algumas análises de dados entre 2018 e 2020, ele voltou para o mapa da fome e agora ele voltou. E agora ele saiu de novo do mapa da fome. Esse dado, ele leva em consideração 3 anos, então ele é feito ali um triênio, então ele levou em consideração 2022, 2023 e 2024. No triênio anterior, essa porcentagem era de 5,7% da população, então, sofrendo com essa subalimentação grave, e agora reduziu para menos de 2,5%. O governo também divulgou outros dados relacionados a essa questão alimentar aqui no Brasil. Então, 10 milhões de pessoas saíram da condição de pobreza extrema esse ano. Além disso, 24 milhões saíram da insegurança alimentar grave, segundo os dados do governo, e cerca de 1 milhão de famílias superaram a pobreza e deixaram de receber o Bolsa Família em julho de 2025. Esse é um dado muito interessante, né? Quando pessoas saem da dependência do Bolsa Família e conseguem uma sobrevivência sem depender de programas sociais. Esse é o objetivo de todo governo, né? Que é ter uma melhor condição de vida para os seus povos, e é o caso aqui no nosso país. Enquanto isso, paralelamente, o mundo insano da extrema-direita está ali fazendo os últimos atos, enquanto Bolsonaro ainda está relativamente solto, porque aos finais de semana nós já estamos vendo, a nossa sanidade mental está mais preservada porque a criatura não pode sair de casa, está com tornozeleira eletrônica. Mas os canais de direita já estão convocando para amanhã, terça-feira, motociclistas da região ali do Distrito Federal, Goiânia, Goiás e tal, para irem para Brasília, porque está tendo um evento de moto lá, né, uma feira, e tem muitos motociclistas lá, eles querem aproveitar para botar o Bolsonaro no meio dessa história, andando de moto, fazendo a motociata ali, de despedida, né, gente? Porque a criatura não vai ficar solta há muito tempo.
eles estão já com esse clima de despedida. Mas eles não perceberam uma coisa? O pessoal da direita não assiste muito o nosso portal, né? Eventualmente um outro cai aqui. Se o Bolsonaro aceitar dar um rolê de moto com essa turma toda, lá na frente vai ficar difícil de se pedir uma prisão domiciliar para ele, alegando que ele está dodói, que ele, enfim, não tá incapacitado, né? Então, que ele vá mesmo para essa motociata, dê ali boas voltinhas, façam ali as pessoas gritando mito, buzinando, né? Porque essas cenas serão guardadas pelo Procurador-Geral da República para colocarem ali para os advogados de Bolsonaro dizendo, olha, não vai dar para prisão domiciliar não, tá? Essa gente da extrema-direita, eles estão perdendo o assunto completamente, né? Eles, enfim, daqui a pouco, quando o Bolsonaro estiver preso, gente, essa gente vai ficar fazendo o quê? Aquilo que a gente brinca na faculdade de Direito, né? Eles terão direito ao ius esperneandis, ou seja, o direito de ficar esperneando, com as costas no chão, que nem um siri, né? Fazendo assim com as perninhas. É o que sobrará. Ou baratinha, né? Quando, enfim, toma ali algum inseticida pela proa, né? Moraes proíbe uso de fardas por réus durante interrogatório da tentativa de golpe de Estado. Vejam só. Muitas pessoas nunca acreditaram que nós teríamos militares sentados nos bancos dos réus. Aqui no nosso portal acontecia isso direto, né? As pessoas diziam, não vai ter e tal, quem é que vai botar a mão em militar? E muitos deles acreditavam nisso. Tanto é que estavam ali num conluio muito grande para fazerem um golpe contra a democracia do nosso país. Perderam, esperaram o contato veio. E agora é o seguinte, eles querem fazer uma presepada, se apresentando nos interrogatórios, fardados, meio que para coagir, para desafiar, ou para criar uma confusão de que quem está sendo julgado é o Exército Brasileiro, ou quem estão sendo julgadas são as Forças Armadas, e não eles, os criminosos, como se a farda pudesse dar algum tipo de certificado moral para criminoso, né? E não é o caso. Então o ministro Alexandre de Moraes determinou que nenhum militar desse que está agora como réu, que eles se apresentem com farda. Não tem direito à farda, eles desonraram a farda, e eles não estão sendo julgados enquanto sujeitos oficiais do Estado, eles estão sendo julgados enquanto criminosos que estavam dentro do Estado, que é uma coisa completamente diferente. Então o ministro, mais uma vez, deu uma chapuletada, né? Bom, assuntos internacionais que têm a ver com essa gente. Trump quer quebrar a espinha do Brasil com tarifaço, diz ex-chanceler. Gente, o corpo diplomático aqui do Brasil, todas as pessoas da chancelaria, enfim, eles são unânimes a afirmarem que nunca aconteceu na história do mundo uma coisa como o Trump está fazendo. Esse tipo de intervenção, de coação, usando tarifa, fazendo ameaças. O Brasil nunca foi vítima ou esteve envolvido com esse tipo de situação. Isso só mostra que os Estados Unidos estão sendo governados por um gangster, um psicopata, um blefador, um jogador, enfim, um irresponsável, um desumano, que com ele junta todo tipo de pessoa com o mesmo tipo de perfil com ele mundo afora. Lá a coisa está complicada. O Jornal da Band fez uma matéria aqui, um correspondente, mostrando como é que está tendo um estresse interno gigantesco nos Estados Unidos e como é que tem áreas que estão entrando em colapso. Uma das áreas é a área da agricultura, que utiliza muita mão de obra de pessoas que não estão 100% legalizadas ou estão ilegais lá. Vamos ver esse trechinho da matéria aqui. Os Estados Unidos começam a sofrer os prejuízos econômicos por causa da caçada a imigrantes ilegais. Já falta mão de obra nas fazendas e também na construção civil. Quase 80% de quem trabalha no campo americano é imigrante. A maioria deles sem documentos. Mira perfeita para os agentes do governo. Então, gente, tá um negócio... se você conhece algum brasileiro que esteja morando nos Estados Unidos, ligue para ele, troca uma ideia, pergunte como é que tá o clima. Ninguém vai dizer que tá bacana, né? Até as pessoas que estão regulares lá estão tensas, estão preocupadas, porque o arbítrio está imperando naquela ditadura agora, né, que tem essa roupagem de democracia. Porque o que está se fazendo lá, gente, no mundo da democracia não pode ser considerado, né? E aí hoje é o seguinte, o presidente Lula foi inaugurar uma planta de gás, de energia movida a gás natural no Rio de Janeiro e falou coisas muito interessantes. O presidente hoje ele estava
afinadíssimo, ele estava 220 ali na tomada, e falou coisas muito importantes, trazendo alguns temas para o debate público aqui no Brasil, que eu quero compartilhar com vocês. Vamos ver esse trecho aqui. Vamos ver o que está acontecendo agora, para não falar de ontem. Bom, em primeiro lugar, antes de entrar aqui num ponto específico, ele falou aqui do comportamento do clã Bolsonaro em relação às coisas, às ameaças que o Brasil está sofrendo agora. Vamos lá. Está acontecendo agora. Você tem acompanhado no jornal o tempo inteiro. O que é que fez o filho do Coisa? O filho do Coisa, que é deputado federal, de forma sem vergonha, deixou a Câmara dos Deputados, foi para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer uma taxação no Brasil para não deixar o pai dele preso. Vocês acham que é correto? A gente já tinha o tal do Silvério do Reis, que traiu o Tiradentes. Agora temos um cara que está traindo o povo brasileiro. Está traindo, não, Trump, taxa, porque estou perseguindo meu pai. Pelo amor de Deus, taxa. Eu vou dizer para vocês, o pai dele não merece o sacrifício do povo brasileiro. Não merece. Gente, essas falas do Lula, elas estão meio que substituindo aquilo que eu sempre tenho pedido aqui, né? Que se faça às manhãs com a imprensa, enfim. O Lula ele fica muito desenvolto nesses ambientes. Por isso que deveria ser frequente esse tipo de aparição do presidente da República, mesmo que não haja nenhum tipo de obra para ser inaugurada, porque ele acaba pautando o debate no político aqui no nosso país. Vamos ver mais um trecho aqui. E ele não está assim. E ele não vai ser julgado pelo governo, ele vai ser julgado pela justiça. Ele vai ser julgado. Então é triste que tenha acontecido isso. É muito triste. Porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito séria. São 201 anos de relação diplomática muito acertada e muito séria. Eu já me dei com Clinton, com Obama, com Bush, com Hillary Clinton, com Biden, já me dei com todo mundo. Então, eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%. Então, e isso é o filho do Coisa e o Coisa que estão pedindo para fazer. Ou seja, o cara que fazia campanha embrulhado na bandeira nacional. O cara que fazia embrulhado na bandeira nacional, Brasil acima de tudo, acima de tudo. E agora, ele vai com a desfatatez, Brasil acima de tudo, mas primeiro os Estados Unidos. É uma falta de vergonha. Gente, o Lula estava, como eu disse para vocês, 220 na tomada, né? Agora, o que ele falou de mais importante foi isso aqui, ó. Que ele falou sobre essa coisa dos Estados Unidos, essa cobiça, está acendendo atenções para questões que nós nunca colocamos em debate aqui no Brasil. O presidente puxando esse debate, isso é muito importante, diria até fundamental para o futuro do nosso país. Vamos lá. Essas coisas do Brasil tem de sobra. E aí que o Brasil pode ser o país mais importante nessa questão da transição energética. E agora inventaram uma nova coisa chamada minerais críticos. Eu achava que era crítico, era nós seres humanos, mas mineral crítico fala mal de que esse mineral? Ou seja, e aí o pessoal fala terra rara. Tudo isso é coisa nova. Que para um geólogo era coisa antiga, para nós normais do planeta Terra, tudo isso é novidade. Aí eu fico sabendo que os Estados Unidos vão ajudar a Ucrânia, mas ele está querendo ter privilégio nos minerais críticos da Ucrânia. Esse dia eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar? Então nós estamos construindo uma parceria dentro do governo, com a criação de uma comissão ultra especial, primeiro para que a gente faça um levantamento de todo tipo de riqueza que o Brasil tem no seu solo e no seu subsolo. Até agora, me parece que nós só conhecemos o equivalente a 30%. Então nós temos 70% do nosso território e das nossas riquezas que não foram ainda pesquisadas. E nós temos que dar autorização para a empresa pesquisar sob o nosso controle. A hora que a gente der autorização para uma empresa que ela achar, ela não pode vender sem conversar
governo e muito menos ela vai poder vender a área que tem o minério. Porque aquele é nosso. Aquele é de uma pessoa chamada povo brasileiro. E o povo brasileiro tem que ter direito de usufruir dessa riqueza que essas coisas podem produzir. Gente, percebam só a importância desse tipo de fala do presidente. Isso tinha que ser martelado todo dia. Isso tinha que ser espalhado para a sociedade brasileira. Porque isso mexe até com a autoestima do nosso povo, mostrando a riqueza que o nosso país tem e aquilo que nós podemos ser no futuro, o bem-estar que nós podemos ter para todos nós aqui no nosso país, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Mande seu comentário, compartilhe nosso vídeo, participe sempre aqui no nosso portal, tá legal? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!